Olá, pessoal. Meu nome é Regina Andrade, eu sou contador, especialista em gestão pública e também contabilidade e controle aplicado ao setor público. Eu trabalho na Econtap, que é uma empresa de contabilidade pública, que presta serviço de assessoria contábil a diversos municípios do estado da Bahia, entre eles aqui é o município de Ibirataia. Mais uma vez, voltamos a disponibilizar todo esse material na plataforma online, por conta da pandemia que ainda atinge o nosso país, e também por entendermos que esta foi uma forma que o município ele conseguiu abraçar um número maior de pessoas a serem contempladas com essas informações que nós disponibilizamos aqui através de audiência pública. Então, essa liberdade que a população tem em acessar os dados a qualquer momento e de qualquer lugar, então proporcionou um maior conhecimento de como anda as finanças públicas aqui do município de Ibirataia. Então, lembrando mais uma vez que a obrigação desta apresentação da audiência pública, que é referente ao segundo quadrimestre de 2020, então, que vai tratar sobre avaliação e metas fiscais, como a gente já sinalizou, e a gente vai aqui agora traçar quais são os dados que serão apresentados. Pois bem, então nós temos aqui os tópicos, que são as receitas e as despesas, ou seja, tudo que o município de Ibirataia ele arrecadou e gastou aí ao longo de 2020, nesses 8 primeiros meses. Nós vamos falar também sobre a receita corrente líquida, sobre a despesa com pessoal, com o duodécimo, despesa com saúde, despesa com Fundeb, despesa com educação. Vamos calcular o resultado primário, a dívida consolidada e, por último, o resultado nominal. A realização dessa audiência pública, então essa disponibilidade de todos esses dados, está descrita lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, que diz que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo vai demonstrar e avaliar o cumprimento dessas metas fiscais de cada quadrimestre, através da audiência pública. Das despesas, aonde foi se projetado para se gastar no município de Ibirataia o montante de R$65 milhões e 500 mil, onde essas despesas são divididas em corrente capital. Corrente são aquelas despesas para a manutenção da máquina, ou seja, o pagamento de salário, telefone, água, luz, combustível, enfim, todas aquelas despesas que são necessárias para manter o município em plena atividade em todas as secretarias. Já a despesa de capital são aquelas despesas que têm um cunho de investimento. Então, se o município adquire um veículo, um computador, faz uma realização, realiza uma obra, adquire um imóvel, então isso é caracterizado como despesa de capital. Então, foi projetado um valor de R$65 milhões e meio para se gastar no município de Ibirataia em todo 2020, e nesses 8 primeiros meses de 2020, foi gasto um montante de R$39.182.222,92. Então, se foi projetado um gasto, obrigatoriamente é necessário ser projetado também a sua arrecadação. Então, assim, repetindo e respeitando o valor do planejamento para os gastos, foi também orçado, foi previsto que o município de Ibirataia iria arrecadar R$65 milhões e meio ao longo de 2020. E nestes 8 primeiros meses, foi arrecadado um montante de R$40.689.001,32. Assim como funciona na despesa, a receita também tem a parte corrente e a de capital, com o mesmo conceito, onde a receita corrente é a receita que o município recebe para manter a máquina em funcionamento, e a receita de capital é o recurso que o município recebe para ser gasto única e exclusivamente no aumento do patrimônio daquele município. E nesse slide aqui, a gente traz como é a composição da arrecadação do município de Ibirataia. Então, a gente verifica aqui que o município de Ibirataia teve uma arrecadação da receita tributária na casa de 3,41% do seu total. Então, essa receita a gente chama atenção porque é aquela receita onde a gestora ela tem a capacidade de gerenciar, ou seja, ela pode buscar o aumento dessa arrecadação, porque são receitas de IPTU, são receitas de ISS, são receitas de taxas,
aquelas taxas que os comerciantes da cidade pagam à prefeitura para que possam comercializar suas mercadorias. Enfim, então são aquelas receitas de fato municipais, que elas são arrecadadas dentro do município, sem passar para o Estado e sem passar pela União. Então, ela representa hoje 3,41% de todo uma arrecadação do município de Ibirataia. Aí a gente tem aqui o FPM, que dentro das principais que nós destacamos, ele é a segunda maior receita do município, é uma receita que vem da União, representando 24,57%. Então, a gente costuma dizer aqui e demonstrar o quanto é que os municípios são dependentes da União, ou seja, qualquer problema financeiro, como está acontecendo agora a nível nacional e até internacional, mas a gente foca aqui no nosso país. Então, se a União ela tem uma diminuição na sua arrecadação, automaticamente esse reflexo ele é visto nos municípios, por conta da diminuição também no repasse, já que a União deixa de arrecadar. Então, se o gestor, como ele faz uma previsão de gastos em cima daquela arrecadação que espera da União, se a União automaticamente diminui o repasse, o gestor precisa reelaborar suas despesas, é o que a gente chama de trocar os pneus com o carro em movimento, porque ele não pode parar o município para poder reavaliar. Então, assim, precisa ir reavaliando dia a dia com o município em pleno funcionamento. Então, esse é um dos grandes desafios aí também ao longo desse 2020 para todos os gestores municipais. Nós temos aqui o ICMS, que é um recurso vindo do Estado, e aí a gente pode seguir a mesma metodologia da União. Se a União está sofrendo com essa diminuição na arrecadação, o Estado também vem sofrendo, e isso reflete também nos municípios, já que o município é a ponta dessa hierarquia, vamos chamar assim, onde tem a União, o Estado e os municípios. Nós temos aqui o Fundeb, que é a maior arrecadação do município de Ibirataia, mas que a gente pode estar observando que é um recurso extremamente vinculado, é um recurso direcionado à educação básica. Nós temos aqui a saúde vinculado, que representa 23,11%. Então, quem já tem esse costume de acompanhar as audiências todo quadrimestre, pode se assustar com esse percentual alto, mas a gente lembra aqui que esse percentual foi justamente as transferências que a União mandou para vários municípios, justamente para ajudar a combater essa pandemia. E no caso de Ibirataia, teve essa particularidade do surto ter se instalado primeiro e ter sido um pouco mais grave perante aos outros municípios, então ele acabou sendo contemplado com maior recurso justamente para tentar conter esse surto que se instalou aí no município de Ibirataia. Então, a gente verifica que o município de Ibirataia, nesses 8 primeiros meses de 2020, recebeu um montante de R$ 9.400.000. E lembrando que esse montante vinda da União para ajudar a custear essas despesas, além do combate ao Covid, nós temos também todos os outros recursos para a manutenção da saúde. Então, da atenção básica, da média e alta complexidade, da vigilância sanitária. Então, é toda a composição dos recursos que Ibirataia recebeu para custear a saúde aí ao longo desses 8 primeiros meses de 2020. Então, representando assim 23,11%. Nós temos aqui a educação, que é o FNDE, basicamente os recursos vindo para as merendas e para o transporte escolar, que o município recebe todo mês. Nós temos aqui a cota parte dos royalties, que o município de Ibirataia está recebendo, representa 10,75%. Nós temos aqui os auxílios financeiros, representando 4,83%. Então, esse auxílio financeiro é um auxílio que a União está mandando para minimizar essa baixa arrecadação que os municípios vêm sofrendo referente ao FPM. Então, é uma forma de tentar compensar essa queda na arrecadação. Nós temos aqui também o social, que são os recursos vinculados, e as demais receitas. Então, basicamente, essa é a composição da arrecadação aqui do município de Ibirataia. Nós vamos falar agora sobre a receita corrente líquida, que é um importante indicador que o governo dispõe a cada exercício para fazer frente às suas despesas. Então, ela é formada pelo somatório de toda a receita orçamentária, orçamentária corrente, subtraindo das deduções do Fundeb. Então, a receita corrente líquida também tem a particularidade de ser composta por 12 meses sempre. Ou seja, se o nosso parâmetro agora é agosto de 2020, então ela começa a ser calculada a partir de setembro de 2019. Então, eu tenho setembro de 2019 até agosto de 2020, e aí eu consigo contemplar os 12 meses
de arrecadação e, assim, verificar qual o valor da receita corrente líquida. E para que ela serve de fato? Aqui em que ela vai nos auxiliar nas demonstrações dessas informações? Ela vai servir como parâmetro para calcular o índice pessoal do município de Birataia, bem como o nível de endividamento que o município de Birataia tem no presente momento. A gente vai ver lá na frente. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a despesa com pessoal, onde lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 19, fala que o município ele não poderá exceder 60% da receita corrente líquida a seguir discriminados em cada período de apuração. Ou seja, o município ele não pode ultrapassar em gastos com pessoal e os seus encargos 60% da receita corrente líquida. Lembrando que a receita corrente líquida é um período de 12 meses. Só que lá no artigo 19 ainda tem uma particularidade que a lei diz que desses 60%, 54% é para o executivo e 6% para o legislativo. Então, vamos verificar através dos números como está a situação de Ibirataia neste segundo quadrimestre de 2020. Então, o montante da arrecadação da RCL dos 12 meses, lembrando que é de setembro de 2019 até agosto de 2020, chegam na casa aí de 61 milhões e meio, e a despesa com pessoal e os seus encargos totalizaram um montante de 30 milhões 568.046,44 reais, representando assim um percentual de 49,71%. Então, um percentual abaixo do que a lei estabeleceu. Então, isso aqui é mais um índice que a gestora vem cumprindo aí ao longo destes 8 primeiros meses. Nós vamos falar agora sobre o duodécimo. O duodécimo é uma transferência que o Poder Executivo ele transfere para o Legislativo, para que a Câmara Municipal possa fazer frente às suas despesas mensais. Então, a obrigação desse repasse está lá na Constituição Federal, no seu artigo 29, que diz que o total das despesas do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios pagos aos vereadores e excluindo os gastos com os inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais. E aí a gente deu destaque apenas ao que interessa, que é os 7% para os municípios com população de até 100 mil habitantes, que é o caso de Birataia. Então, como é que a gente vai compor? No ano anterior, o Tribunal de Contas ele verifica quais foram o montante arrecadado nas receitas que são estabelecidas, basicamente de recursos próprios, e servirá de base para o ano seguinte ser o valor, ser o teto de gastos que as câmaras municipais poderão ter filiados aos seus respectivos municípios. Então, vamos verificar aqui a situação de Ibirataia. Então, quando o Tribunal de Contas ele soma todas as receitas que servem de parâmetro para a base de cálculo, em 2019, chegamos ao montante de R$ 26.171.387,57. E o repasse que deverá ser feito em todo o exercício de 2020 para a Câmara é na casa de R$ 1.831.997,13. Então, esse é o valor que a Câmara Municipal de Birataia precisa receber ao longo de 2020. E nesses 8 primeiros meses, a Câmara já recebeu R$ 1.221.331,41, representando assim 66,6% de um todo. Lembrando que esse repasse aqui ele é anual, dividido em 12 parcelas, e todo mês o município ele vai passando uma parte do valor, né, um 12avos do valor, até chegar em dezembro e ser contemplado um montante de R$ 1.800.000. Caso esse valor não seja repassado, automaticamente o tribunal recomenda a rejeição das contas da prefeitura e rejeita as contas da Câmara. Então, esse índice do repasse de duodécimo é um índice que é acompanhado diretamente tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo Municipal. Mas o município de Ibirataia está dentro do planejamento, passando assim já as 8 parcelas referentes ao período em apuração. Vamos falar agora sobre as despesas com saúde. Os municípios deverão aplicar no mínimo 15% da sua receita própria em gastos com saúde. A gente apresentou lá no início, onde a gente demonstrou como é que era composta a arrecadação do município de Ibirataia, uma parte do valor que o município de Ibirataia recebe diretamente da União para custear as despesas com saúde. Ainda, além daquele valor, o próprio município precisa destinar 15% da sua receita própria também para a saúde. E a gente vai verificar aqui qual foi esse valor
e quanto é que de fato deveria ser aplicado e quanto já foi aplicado. Então, a obrigação dessa transferência está na Lei Complementar lá 141, no artigo 7º, que fala que os municípios do Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% da sua arrecadação própria. Então, vamos para os números e verificar qual foi o valor apurado. Então, a gente verifica aqui que até o segundo quadrimestre, então, diferentemente da receita corrente líquida, que eu preciso trabalhar com 12 meses, essa apuração do índice da saúde eu trabalho apenas com período, com exercício vigente. Então, nós temos aqui a apuração referente a 8 meses. Então, os recursos próprios que o município recebeu nesses 8 primeiros meses de 2020 totalizou em R$ 16.113.286,86. Então, a aplicação mínima que deveria ser na casa de R$ 2.400.000 já foi gasto na saúde de Birataia nesses 8 primeiros meses, um montante de R$ 3.483.070,82, chegando assim a um percentual de 21,62%. A lei fala que é no mínimo 15%. Então, se a gestora conseguiu contemplar um montante de 21,62%, então ele também está cumprindo ao que determina a lei. Despesa com Fundeb. O Fundeb ele é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica. É um fundo criado para juntar os recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento e uma nova distribuição dos investimentos na educação. Então, o amparo referente aos gastos com o Fundeb está lá na Lei 11.494, de 2007, que tem a particularidade no seu artigo 22, que fala sobre o percentual que tem que ser destinado aos profissionais da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Então, ele diz que de todo o montante que o município de Birataia recebe para custear o Fundeb, 60% precisa ser destinado ao pagamento desses profissionais. Então, vamos ver através dos números como é que ficou. Então, foram arrecadados no segundo quadrimestre de 2020, até o segundo quadrimestre, nos 8 primeiros meses, um montante de um pouco mais de R$10.200.000. A aplicação mínima, que seria na casa de R$6.100.000, foi de R$8.556.602,22, chegando a um percentual assim de 83,45%. Então, é um percentual superior já ao mínimo estabelecido pela legislação, que fala que é de no mínimo 60%. Então, se a gestora aplicou 83%, então é mais um índice que foi alcançado aí nesse segundo, desses 2/3 aí do exercício de 2020. Vamos agora apresentar as despesas com a educação, que é através da manutenção e desenvolvimento do ensino, que fala que os municípios possuem um grande desafio todos os anos, onde precisa gastar com responsabilidade no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e de outras transferências constitucionais e legais. O amparo dessa transferência está na Constituição Federal, lá no seu artigo 212, que fala que os municípios deverão aplicar 25%, né, no mínimo, da receita resultantes de impostos compreendidas e provenientes de transferências, na manutenção do desenvolvimento do ensino. Então, vamos para os números. Então, quando o município ele soma tudo o que ele arrecadou com recursos próprios, mais o que ele recebeu de Fundeb, a aplicação mínima, que deveria ser de R$11.510.000 no mínimo, foi de R$11.613.263,09, representando assim 25,22%, cumprindo assim ao que determina a legislação, que fala que é no mínimo 25%. Então, dentro desses 3 itens de saúde, educação e Fundeb, a gestora, nesses 8 primeiros meses, conseguiu alcançar esse mínimo estabelecido aí pela lei. Passado esses índices, nós vamos agora verificar o resultado primário. O resultado primário ele é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo-se das receitas e despesas os juros. Então, tanto os juros de rendimento, quanto os juros referentes às dívidas. Então, caso essa diferença seja positiva, nós teremos um superávit primário. Caso essa diferença seja negativa, nós teremos um déficit primário. Então, verificamos aqui que as receitas correntes primárias de capital e alienação de bens
totalizaram um pouco mais de 40 milhões e 600 mil. As despesas fiscais ficaram na casa de 39 milhões 272 mil. Então, o resultado primário foi positivo na casa de 1 milhão 402 mil 128 reais e 18 centavos. Ou seja, o município de Birataia, nesse segundo quadrimestre de 2020, teve um superávit primário, demonstrando, basicamente, a gente verifica que tudo que o município gastou foi comportado pela sua arrecadação. Vamos falar agora sobre as dívidas. Lá no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que a dívida consolidada é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operação de créditos, para amortização em prazo superior a 12 meses. Então, essa dívida consolidada, ela é apurada a partir do momento que é elaborado o balanço, que é todo o final do exercício. Então, nosso último exercício foi em 2019, foi o último balanço apresentado no município de Birataia. Então, após a solicitação desses débitos que o município de Birataia tem, lembrando que esse débito não é da gestora atual, e sim é um débito desde que o município de Birataia ele existe, em que basicamente é da Receita Federal, do INSS, Coelba, Embasa, alguns bancos, caso tenha algum valor em aberto superior a 12 meses. Então, esse montante ficou na casa de 63 milhões, 99.252 reais e 11 centavos. E esses débitos, eles são amortizados mês a mês. Então, se em 31 de dezembro era na casa de 63 milhões, esse débito, como vem sendo amortizado, agora em 31 de agosto de 2020, ele diminuiu para 62 milhões 634.248 reais e 88 centavos. Então, esse abatimento da dívida, ele é feito de forma... assim, não pode ser de uma forma muito rígida para o município, porque senão ele acaba comprometendo os gastos mensais que ele tem. Então, é avaliado qual é o poder de endividamento que o município tem, qual é o poder de financiamento para essas dívidas que o município tem. Então, em cima dessa avaliação, a gente verifica o quanto é que mensalmente que pode ser destinado daquele determinado município para o pagamento daquelas dívidas. Porque não adianta o município efetuar o pagamento da dívida e descumprir com as obrigações mensais, que é o salário de servidores, é o manuseio da máquina pública mensal. Então, acaba que não adiantando. E também acaba penalizando a gestão que está no momento, lembrando que essa dívida é de todo o montante, desde que o município de Birataia ele existe. Então, houve um decréscimo, já que essas parcelas elas vêm sendo amortizadas. Então, nós temos aqui... Então, dado a dívida consolidada bruta, nós vamos verificar agora a dívida consolidada líquida. Então, a diferença, basicamente, é que, em cima do que o município deve de fato, ele vai amortizar o saldo financeiro, ou seja, todo o recurso que o município tinha disponível em bancos em 31 de dezembro de 2019 e vai somar os restos a pagar, que são aquelas despesas que o município deixou de pagar por algum motivo no exercício de 2019 e que deveriam ser pagas e deverão ser pagas no exercício de 2020. Então, quando o município pega tudo que ele deve, subtrai pela disponibilidade financeira e soma-se aos restos a pagar, a dívida consolidada líquida ela é de R$ 61.634.469,50. Isso em 31 de dezembro de 2019. Já em 31 de agosto de 2020, que é o ano de apuração, a gente verificou que essa dívida teve uma parte da dívida que foi paga. Nós vamos aqui agora subtrair pelo valor, pela disponibilidade de bancos em 31 de dezembro de 2020 e vamos somar os restos a pagar. Mas a gente observa que toda a despesa de 2019 deixada para pagar em 2020, ela já foi toda paga. Então, eu não tenho mais por que colocar ela. Então, quando eu pego tudo que o município deve e subtraio pela disponibilidade financeira, nós teremos uma dívida consolidada líquida na casa de R$ 58.447.390,50. E, por fim, nós vamos falar agora sobre o resultado nominal, que é justamente a variação desses dois períodos. Como a gente afirmou aqui no conceito,
Então, a gente verificou que a dívida consolidada líquida em 31 de dezembro de 2019 era na casa de 61 milhões e 600 mil. Em 31 de agosto, ela diminuiu para 58 milhões 447 mil. Isso apresenta um resultado nominal de 3 milhões 187 mil e 79 reais. Aqui nesse slide também a gente tem uma informação extremamente importante, que é com relação ao nível de endividamento em cima da RCL. Então, a gente falou, adiantou um pouquinho quando a gente foi apresentar a RCL. Então, assim, ela vai servir também de parâmetro sobre o nível de endividamento. Ou seja, qual é a autorização da dívida que o município de Birataia tem. Então, qual é o poder, até quanto o município pode se endividar. Então, o Senado Federal estabeleceu um limite de 120% da receita corrente líquida. Ou seja, quanto maior for a receita corrente líquida que o município tenha naquele período de 12 meses, maior é o poder de endividamento. Então, a gente verificou que em 31 de agosto de 2020, a receita corrente líquida foi na casa de 61 milhões 498 mil, e o Senado Federal, através da sua autorização dos 120%, autoriza que o município de Birataia, neste período, tivesse uma dívida de até 73 milhões e 700 mil. Como a dívida de Birataia, a dívida consolidada líquida, foi de 58 milhões, a gente viu a composição desses valores no slide anterior, foi de 58 milhões e 400 mil, esse percentual está na casa de 95,04%. Então, está dentro do estabelecido pelo Senado Federal. A gente só lembra que não é porque o Senado autoriza um poder de endividamento de até 73 milhões que todos os gestores vão se sentir no direito de estar endividando ainda mais os municípios. A gente pode até observar aqui o mesmo parâmetro, a mesma comparação em 31 de dezembro de 2019, que esse percentual de endividamento era de 105% e ele caiu para 95%. Então, esse é o trabalho que todos os gestores precisam fazer ano a ano, para ir diminuindo essa dívida, porque quanto menor for a dívida do município, mais sobrará recursos para ser investido naquele momento dentro daquele próprio município. Aqui estão disponibilizados os sites de onde foram extraídas todas essas informações. A gente tem aqui o portal oficial do município de Birataia, nós temos o site do Tribunal de Contas, através do ETCM, onde são colocados todas as prestações de contas mensais de todos os municípios do estado da Bahia, ou então na própria prefeitura de Birataia. Aqui nós estamos disponibilizando também o nosso contato, lembrando que este seria o momento agora na audiência, onde ficaria franqueada a palavra para todos os presentes, para poder esclarecer, fazer suas perguntas, mas como não está sendo possível no momento, e para dar também a oportunidade para aqueles que não podem estar presentes na Câmara, onde são realizadas normalmente as audiências. Então, aqui a gente tem a possibilidade agora, através do número do celular, que é um WhatsApp também, ou então através do e-mail, que a gente estará disponível em qualquer momento que essa apresentação ela for assistida, a gente estará à disposição, a gente firma aqui esse compromisso através da Econtap, que todas as dúvidas referentes à apresentação, elas serão sanadas, independente, já repito, do período em que esses dados forem apresentados. No mais, aqui eu quero agradecer a quem teve essa paciência e a curiosidade de estar assistindo a todos esses dados daqui do município de Birataia, e até a próxima.